Bom dia. Bom dia. Empregos. Cine Manaus oferece mais de 30 vagas nesta segunda-feira. Secretaria de Estado de Educação anuncia a abertura hoje das matrículas para alunos especiais. Inspeção surpresa na maternidade Ana Braga revela deficiências e falta de medicamentos. Mega Sena pode pagar prêmio de 25 milhões de reais nesta terça-feira. A bola começa a rolar nos campeonatos estaduais. Pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser triplicada. Polícia do Rio de Janeiro investiga se deputada do PDT foi alvo de atentado. Fim de semana violenta em Manaus com 9 mortes por atropelamentos, tiros e facadas. 2 pessoas foram mortas a tiros no bairro São José. Outras 2 no bairro de São Lázaro e uma no São Jorge. Outra pessoa morreu a golpes de faca no Jorge Teixeira. O trânsito também matou 2 pessoas nesse fim de semana. Uma no bairro de Flores e outra em São Raimundo. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h50 em Manaus. Previsão do tempo. O Instituto Climatempo prevê uma segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. De acordo com o Climatempo, é de 90% a probabilidade de chover 27 milímetros hoje. Com máxima prevista de 30 graus, a madrugada está chegando ao fim com umidade relativa do ar em 81% e temperatura na marca dos 25 graus. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é segunda-feira, 14 de janeiro. Já se passaram 14 dias do ano e faltam ainda 351 dias para terminar 2019. Dia de Santa Verônica de Milão. O que conta a história? Fatos acontecidos nesta data. Em 1876, Alexander Graham Bell patenteava o telefone. Henry Ford anunciava em 1914 um novo sistema de linha de montagem que reduzia de 12 horas e meia para 93 minutos a montagem de um carro. Em 1974, o general Ernesto Geisel era eleito de forma indireta presidente da República. Estreava em 1990 na televisão americana, no canal Fox, o programa Os Simpsons. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde declarava o fim da epidemia pelo vírus Ebola na África Ocidental, que matou mais de 11 mil pessoas naquele país. Agora 5h51 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Nandi. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. A Secretaria de Estado de Trabalho do Governo do Amazonas, CETRAB-AM, por meio do Sistema Nacional de Empregos, o Cine-AM, está oferecendo 33 vagas de emprego nesta segunda-feira. Há 5 vagas para auxiliar de linha de produção direcionadas a pessoas com deficiência, 4 vagas para o segmento de restaurante exigindo ensino superior e 1 vaga para analista de recursos humanos com 6 meses de experiência. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Avenida de Djalma Batista, número 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, das 8 às 14 horas. É necessário estar com os documentos pessoais, como RG, CPF, PIS, CTPS, incluindo comprovante de residência e escolaridade. E vamos às vagas. Auxiliar de linha de produção para PCD, 5 vagas. Supervisor de restaurante, coordenador de restaurante, 2 vagas. Gestor de restaurante, gerente de restaurante, 2 vagas. Analista de recursos humanos, 1 vaga. Eletricista de veículo de passeio, 1 vaga. Escolaridade, ensino médio completo. Mecânico de carro de passeio, 1 vaga. Alinhador de veículos, 1 vaga. Cozinheiro industrial e supervisor de cozinha industrial, 1 vaga. Montador para deficiente, 2 vagas. Motoqueiro, 1 vaga. Auxiliar de serviços gerais, 1 vaga. Operador de caixa, 1 vaga. Ajudante de obras, também para deficiente, 2 vagas. Vendedor interno, 2 vagas. Auxiliar de produção, também para deficiente, 1 vaga. Ajudante de obras para PCD, 1 vaga. Auxiliar administrativo para PCD, também 1 vaga. Pintor de letreiro, 1 vaga. Chefe de serviço de limpeza e supervisor de limpeza, 1 vaga. Eletricista de veículos pesados, 1 vaga. Costureiros em geral, 1 vaga. Vigilante para deficiente, 1 vaga. Chapeiro, 1 vaga. Copeiro industrial, 1 vaga. Açougueiro, 1 vaga. Agora 5h53 em Manaus. Estávamos falando de emprego, vamos falar agora de feriados. Os feriados em 2019, dia de descanso marcado no calendário. A reportagem é de Janari Damascena.
Como em todo começo de ano, uma das notícias mais comentadas é sempre a quantidade de feriados que teremos ao longo dos próximos meses. Afinal, além de aproveitar os dias para descansar, passear ou rever os parentes e amigos, o feriado é um dia especial para se comemorar algo muito importante para qualquer país. No Brasil, por exemplo, o dia 21 de abril é a data de morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado um herói nacional durante a Inconfidência Mineira. E quem não gosta de fazer aquele churrasco para comemorar o Dia do Trabalhador em 1º de maio, não é? Em 2019 não vai ser diferente. Serão 9 feriados nacionais e 7 pontos facultativos. Isso sem falar nos feriados municipais e estaduais. Assim como a maioria dos brasileiros, o jornalista Janari Damascena prefere principalmente aqueles feriados que dão para emendar com os fins de semana. Na verdade, assim, por exemplo, a quinta, sexta, sábado e o domingo para ficar com 4 dias, ou então a segunda-feira para ficar com 3, 4 dias ali para poder ler, que é uma coisa que eu gosto bastante de ter muito tempo para ler. Ler, assistir filmes e passear, sair com meus filhos, eu gosto bastante. Então eu gosto de ter um espaço assim de tempo muito grande para fazer tudo isso. Janari, mas infelizmente em 2019 não temos feriados na terça ou na quinta. A maioria vai cair no meio da semana, o que fica difícil emendar. Alguns caem na sexta e outros nos finais de semana. E ao contrário de que muita gente pensa, o Brasil não é líder em números de feriados. Aliás, está atrás da França, Itália e Suécia, com 11 feriados nacionais. Já os Estados Unidos terão 10 feriados este ano. E você, já programou o que vai fazer nos feriados? O próximo é o Carnaval, que em 2019 será no dia 5 de março. De Brasília, Fabrício Lázaro. 5h56 em Manaus. Queria mandar um abraço apertado para o Everton Jacó. Um abraço apertado também para a Suzy Batista. Está mandando um bom dia aqui para a apresentação do Jornal do Manhã, para o Edson Melo, Eduardo Silva e também para o Hernandes Sampaio. Um bom dia também para a Dalva Castro, que está acompanhando o jornal, e o Jean Santos, o radialista Jean Santos, que também está ligado aqui na nossa programação. E um bom dia para o Manaquiri, que, segundo informa que o nosso aplicativo humano, está todo ligado na nossa programação. 5h56, o governo do Amazonas, por meio da Companhia de Saneamento do Estado, a COSAMA, retomou as visitas técnicas aos municípios do interior após anos de abandono. As primeiras visitas aconteceram em Altazes e Manaquiri. O presidente da COSAMA, Armando do Vale, explicou que as visitas tiveram por objetivo verificar as condições das atividades desenvolvidas pelos colaboradores nos municípios. A COSAMA está presente em 12 dos 62 municípios do estado do Amazonas. Suas atividades incluem a realização de estudos, projetos e execução de obras relativas a novas instalações e ampliação de rede de água para consumo humano. Cabe também à companhia fixar as tarifas e taxas dos serviços, arrecadá-las e ajustá-las periodicamente para fazer frente à diminuição de seus investimentos e pagar seus custos de operação e manutenção, além de permitir acumular reservas para financiar a expansão de suas atividades. A busca por ampliar e aprimorar o trabalho conjunto entre órgãos e entidades interessadas na melhoria do acesso à cidadania e no combate à corrupção e demais crimes do Amazonas levou o Ministério Público Federal a firmar 2 novos acordos de cooperação já na primeira quinzena deste ano de 2019 para estreitar e desburocratizar atuações em parceria com a Defensoria Pública da União do Amazonas e com o Ministério Público do Estado do Amazonas. O principal objetivo dos novos acordos é permitir a troca de informações gerenciais entre as instituições com celeridade, reduzindo os trâmites burocráticos para encaminhamento de casos com interesses comuns entre os órgãos. Por meio do termo de cooperação firmado entre o Ministério Público Federal e a DPU-AM, será possível, entre outras medidas, encaminhar eletronicamente a solicitação de atendimento e documentação de casos individuais recebidos pelo Ministério Público Federal na capital e nos projetos itinerantes no interior para assistência jurídica pela Defensoria Pública da União, o que antes só era possível via ofício ou orientando o cidadão a ir pessoalmente à sede daquele órgão. Agora 6h04 em Manaus, o Jornal da Manhã vai até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, bom dia, ouvinte da Difusora.
Bem, Eduardo, as fortes chuvas que têm caído nos últimos dias em Manacapuru têm causado alguns prejuízos e deixado muita gente amedrontada. Pelo menos 3 desbarrancamentos foram registrados em locais de risco onde habitam famílias que não têm para onde ir. No bairro do Monte Cristo, um barranco desmoronou devido às enxurradas pelas águas pluviais, levando perigo para muito próximo das residências. Na R52, estrada que liga Manacapuru a Novo Airão, mais precisamente no quilômetro 22, as fortes correntezas de água da chuva estourou um bueiro, arrebentando parte da estrada, complicando o trânsito local. Conhecido como Balneário Mato Grosso, muita gente costuma frequentar o local e utilizar como área de lazer. Não houve vítimas, mas o prejuízo foi grande para o proprietário do balneário, que viu as corredeiras levar parte de seus sonhos. A empresa responsável pela manutenção da estrada, tão logo soube do problema, provisou um desvio para não prejudicar o trânsito, que neste período de férias é muito intenso. Já na comunidade do Arapapá, a estrada que há pouco tempo foi inaugurada também corre o risco de desabar. Uma obra do governo do estado que concretou a estrada em toda a sua extensão facilita a vida dos moradores, mas por estar muito próximo das margens do rio Solimões, pode ficar comprometida não só pelas águas da chuva, mas também pelo fenômeno das cheias do rio, que a cada dia se aproxima da estrada. A prefeitura, através da Defesa Civil do município, acompanha e vistoria os locais, mas alerta a população que trafega na estrada para o perigo de desabamento que pode acontecer a qualquer momento. Bem, Eduardo, as chuvas continuam em Manacapuru e outros bairros também podem sofrer desbarrancamentos, já que muitos deles são resultado de invasão e estão localizados em áreas acidentadas. Uma preocupação a mais para a administração do município. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h06. A ação itinerante Prefeitura Mais Presente da Prefeitura de Manaus, realizada por meio da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, o Procon Manaus, teve sua primeira edição em 2019, neste sábado, na Escola Municipal São Dimas, localizada na Rua Teodoro Sampaio, no bairro de São Jorge, na zona oeste de Manaus. Para o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, a ação é um verdadeiro shopping da cidadania. Aqui, todo e qualquer cidadão pode usufruir dos mais de 25 serviços que a Prefeitura oferece, como nos determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A gente conta ainda com empresas e setores do governo parceiros na iniciativa, destacou. O projeto prevê ainda a revitalização das ruas do bairro com ações de tapa-buraco, meio-fio e sarjetas. Outro principal serviço é a revitalização da Escola Municipal São Dimas, que recebeu o projeto. A unidade passou por pintura, requalificação do teto e aparelho de educação escolar, como quadros e carteiras. A programação de férias promovida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, SEC, continua oferecendo atrações nesta semana, com apresentações em escolas, centros culturais e no Teatro Amazonas. No último sábado, a comunidade de Paricatuba recebeu as primeiras ações da campanha Férias, Diversão e Arte do órgão. Como parte da programação desta segunda-feira, o projeto Mania de Ler visita a escola Professora Josefina de Melo, no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade. Através da iniciativa, os alunos terão acesso à biblioteca volante pela manhã a partir das 8 e à tarde a partir das 13 horas. Na terça-feira, amanhã, o Mania de Ler visita o Centro de Atenção Integral à Criança, o CAIC Doutor José Contente, localizado no bairro da Cidade Nova, Zona Norte, e na próxima quarta-feira, o projeto estará no CAIC Alexandre Montorio, no bairro de Petrópolis, na Zona Sul. O intuito é oferecer atividades de leitura às crianças internadas nas unidades. Aproximadamente 60 mil turistas, entre estrangeiros e brasileiros, irão desembarcar no Amazonas neste mês de janeiro. A expectativa é da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, que prepara uma série de ações para melhor recepcionar os excursionistas no estado. Segundo a diretora de marketing da Amazonas Tour, Ana Cláudia Rego, somente por navios cruzeiros, nos dias 17, 28 e 31 de janeiro, cerca de 3.500 turistas estrangeiros desembarcarão aqui no estado, movimentando a economia local. Entre as ações desenvolvidas pela Amazonas Tour para melhor atender os turistas estão a regularização dos prestadores de serviços, atualização de informação promocional, bem como a ampliação do horário de funcionamento do Centro de Atendimento ao Turista. 6h09 em Manaus.
Em reunião com dirigentes das modalidades olímpicas e não olímpicas na sala de coletivas da Arena da Amazônia, a Secretaria de Estado da Juventude, Esportes e Lazer, SEGEL, determinou a todos que recebem apoio da pasta a construção do calendário anual de atividades. É importante para nós programarmos. Temos poucos recursos, porém novas estratégias. Uma delas é a captação de recursos. Para isso precisamos do calendário, pois iremos capacitar esses gestores para que se tornem o mais independentes possível, afirmou o titular da SEGEL, Caio André. Além dos dirigentes da SEGEL, participaram da reunião, entre outros, os gestores das modalidades handebol, futsal, basquete, vôlei, atletismo, luta livre, luta olímpica, jiu-jitsu, boxe e motovelocidade. Levantamento de peso, judô, muay thai, tiro com arco e paradesporto, que inclui diversas modalidades em si. Esse é um primeiro encontro, pois não podemos receber de um por um no gabinete. Algumas diretrizes foram traçadas, algumas metas estabelecidas e agora é trabalhar para executar, disse Caio André. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, prorrogou até o próximo dia 30 deste mês de janeiro as inscrições para o concurso público do órgão, que vai oferecer 227 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. O último dia para o pagamento da taxa de inscrição é 31 de janeiro. O edital completo está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Concurso, no www.ibfc.org.br. As inscrições, que custam R$30 para nível fundamental, R$40 para nível médio e R$65 para nível superior, devem ser realizadas somente via internet e no site do IBFC até às 23h59 do dia 30 de janeiro. Serão oferecidas vagas nos cargos de engenheiro, médico veterinário, assistente social, técnico de nível superior, técnico em agropecuária, técnico extensionista social, assistente técnico, motorista e motorista fluvial. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 31 de março nos municípios de Manaus, Humaitá, Tefé, Tabatinga, Eirunepé, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO, divulgou na última sexta-feira o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público realizada no último dia 9 de dezembro de 2018. O resultado está disponível no site da DAF e a da banca organizadora www.instituto.oacp.org.br. A publicação contém a relação dos candidatos que atingiram a nota máxima, ou melhor, a nota mínima prevista para a aprovação na prova objetiva. No caso, o candidato deveria obter no mínimo 60 pontos. De acordo com o edital, a prova para os cargos de níveis fundamental e médio só tem a fase da prova objetiva e, portanto, os candidatos que concorreram para os cargos de auxiliares de fiscalização agropecuária, motorista terrestre e fluvial, preliminarmente, podem considerar seu resultado como definido. O período para recurso contra o resultado da prova objetiva ocorrerá nos dias 14 e 15 de janeiro. O resultado da prova objetiva após recurso será publicado no dia 22 de janeiro para todos os níveis. A próxima etapa do certame é a correção da prova discursiva dos candidatos habilitados pela prova objetiva nos cargos de nível técnico e superior. A convocação desses candidatos para a segunda fase da prova de títulos será no dia 14 do mês de fevereiro. A homologação do resultado final, junto com a classificação dos aprovados, sai no dia 27 de março. O cronograma geral das etapas do concurso público para o provimento de 208 vagas para o quadro de pessoal da ADAF pode ser acessado no site da entidade. Manaus, 6h13. O vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida Filho, inspecionou a maternidade Ana Braga na madrugada deste domingo e constatou falta de leitos na unidade de terapia intensiva, de medicamentos, insumos e de ar-condicionado em alguns ambientes, além de má acomodação de pacientes e acompanhantes. Alguns pontos são bastante complicados, como a ausência de UTI em funcionamento. A questão do albergado é muito crítica e a própria enfermagem, que precisa de um apoio tanto para o conforto dos acompanhantes quanto para os pacientes. E se observou um problema muito sério da refrigeração, que aqui, além do crônico problema da falta de medicamentos e insumos, disse o secretário.
Em relação à regularidade dos pagamentos de terceirizados, Almeida afirmou que vai analisar os contratos para fazer um levantamento sobre os pagamentos de fornecedores e terceirizados a fim de constatar os atrasos. Ao que nos consta, fornecedores terceirizados se encontram nessa situação, nós precisamos fazer esse levantamento, disse ele. Outro ponto observado durante a inspeção foi o atendimento de mães e bebês que precisam de transferência para tratamentos em outras unidades de saúde, como é o caso dos cardiopatas. Algumas crianças precisam de tratamento no Hospital Francisca Mendes e se encontram há meses esperando, comentou ele. Uma das providências a serem tomadas é a organização do fluxo da rede de saúde, segundo o Almeida. Isso precisa ser feito em conjunto e nós vamos fazer o máximo de esforço para que isso funcione, destacou. A secretária executiva da Suzano, Vanessa Nascimento, classificou o estado da maternidade como caótica. Nós temos problemas estruturais, de abastecimento e de equipamento, salientou ela. Para ela, o primeiro passo é ouvir os profissionais que estão em contato direto com a população para entender as necessidades para um bom funcionamento daquela unidade de saúde. Manaus, 6h15. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, informa que a não apresentação do RG do aluno no ato da matrícula não é caráter impeditivo para a efetivação de sua matrícula. Na ausência do documento, é possível apresentar a certidão de nascimento e os documentos dos pais ou responsáveis legais. No caso do candidato à vaga na rede estadual ser maior de idade, na ausência do RG, deve-se apresentar outro documento oficial com foto. Em casos excepcionais, onde não há qualquer documento, a SEDUC-AM dará um prazo para que o aluno apresente a documentação posteriormente na Secretaria da Escola. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino inicia nesta segunda-feira, hoje, portanto, o período de matrículas para a modalidade de novos alunos com deficiência, de forma online e presencial, em todas as escolas da rede pública do Amazonas. Para os novatos, é necessário que o pai, mãe ou responsável legal pelo aluno realize o cadastro no site reserva.matriculas.am.gov.br e posteriormente cadastre os dados do aluno. Em seguida, é preciso buscar vagas na rede pública, encontrar a escola de sua preferência e fazer a reserva. A confirmação da vaga acontece de forma presencial na instituição escolhida e deve ser feita em até 3 dias úteis. Após esse período, se a vaga não for confirmada na escola, será cancelada e volta para o sistema de ampla concorrência. É importante lembrar que a SEDUC-AM não faz atendimento de matrícula e a reserva precisa ser confirmada de forma presencial em até 3 dias úteis. O cadastro pode ser feito também pelo smartphone, sem necessidade de baixar qualquer aplicativo a partir de 1h do dia 14, salientou a coordenadora de matrícula da Secretaria, Irlanda Araújo. Quem não puder fazer a reserva pela internet pode ir a qualquer escola da rede pública de ensino, tanto na capital quanto nas unidades estaduais do interior do Amazonas. Todas as escolas da rede pública estadual são inclusivas. Ou seja, todas as instituições de ensino recebem alunos com deficiência, assinalou a coordenadora de educação especial, Lenice Salerno. Os alunos com deficiência têm apoio no contraturno para melhorar seu desempenho escolar. O estímulo acontece a partir das análises das atividades diárias, comentou. Polícia. Criminalidade sem controle em Iranduba. Na noite de ontem, bandidos invadiram mais um sítio no ramal do Santo Antônio e balearam o idoso no rosto. Na rodovia Manuel Urbano foi registrado o 3º assalto à mesma empresa de ônibus em apenas 2 semanas. A reportagem é de J. Rai. O aposentado Apolônio Cláudio Turi, de 67 anos de idade, foi baleado no rosto por volta das 19 horas de ontem em sua própria residência no ramal Santo Antônio, na área de expansão urbana de Iranduba. De dezembro passado até aqui já foram registrados pelo menos 5 roubos a sítios entre o ramal Santo Antônio e a comunidade do Areial, que fica nas proximidades. Moradores da área disseram à nossa reportagem que vivem apavorados por causa dessas ocorrências. Pedro Turi, irmão de Apolônio Cláudio, baleado ontem à noite, relatou a ocorrência por telefone enquanto aguardava o idoso passar por uma cirurgia no pronto-socorro 28 de agosto. 2 vagabundos foram assaltar lá a casa dele lá e deram 3 tiros, né? Ele só pegou na face dele. Tá no João Lúcio aqui. Ele tá consciente, mas ele tá vomitando muito sangue. Estão esperando só um ortopedista para avaliar ele, para liberar para operação.
E por volta das 20h10 de ontem, nas proximidades do cemitério São Francisco de Cacaupireira, no quilômetro 2 da rodovia AM070, o ônibus de placas NOM 9028 da empresa Transcalina foi assaltado por 4 homens, 2 deles armados. O motorista do coletivo Ronier Carlos, que registrou a ocorrência na 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Iranduba, contou à nossa reportagem como o roubo aconteceu. Eles pegaram em Manaus, vieram junto com os passageiros. Quando chegou próximo à entrada do Cacau, eles anunciaram o assalto, aí mandaram parar próximo ao cemitério, antes do mutirão do Cacaupireira, ali naquele escuro. E entraram 2 e já tinha 2 esperando lá. Eles estavam só se comunicando dentro do ônibus. Aí assaltaram os passageiros, assaltaram a renda da cobradora, me ameaçaram também, ameaçaram os passageiros. Se não desse o celular, eles iam dar um tiro. E em 2 semanas, é a terceira vez, é o terceiro assalto, no mesmo local, e quando a gente procura uma viatura e a gente não encontra, parece que se esconde, não aparece uma viatura quando a gente precisa. A gente liga, eles inventam a maior desculpa, às vezes nem atende. A gente fica aí à mercê desses bandidos. O espaço está aberto ao capitão Marcos Pires, que é o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui em Iranduba, para que ele possa, se assim o desejar, se pronunciar a respeito dessa demanda trazida aqui pelo motorista Ronier Carlos. Só para registrar, a empresa Expresso Iranduba, que também opera na linha entre a sede do município e a capital, sofreu vários roubos durante o ano passado e, de igual modo, a empresa Transcalina. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h23 em Manaus. Vamos ao resumo policial do fim de semana com a nossa unidade externa, Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, dando continuidade ao nosso noticiário policial, depois da bela matéria do companheiro J. Rai. Realmente a situação no Iranduba não é fácil, os bandidos estão dominando a área. Para você ter uma ideia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na comunidade do Caldeirão, no ramal Monte Castelo, uma residência foi assaltada, foi roubada, fizeram praticamente a mudança lá no quilômetro 12 nessa comunidade aí lá no Caldeirão, no ramal Monte Castelo. Levaram a geladeira, levaram o fogão, levaram a televisão, fizeram realmente a mudança na casa dessa família quando o dono não estava. Foi realmente um roubo daqueles. Estão fazendo graça, os moradores, os donos de sítio estão apavorados em todos os ramais do município de Iranduba. Uma providência precisa ser tomada com a máxima urgência por parte da Secretaria de Segurança, porque os bandidos, porque a delegacia, porque o batalhão da PM lá no município de Iranduba não está dando conta, essa que é a realidade, e os bandidos estão fazendo graça com a polícia lá no município de Iranduba. Lá no Iranduba, quem toma conta da área são os bandidos. Secretaria de Segurança, uma providência urgente precisa ser tomada para aquela área da cidade que está sofrendo muito com a onda de assaltos e roubos à residência. Eduardo Silva, Edson Melo, ouvintes do Jornal da Manhã. Um incêndio aconteceu na madrugada de hoje na cooperativa Copatã. É uma cooperativa dos micro-ônibus do transporte alternativo lá da área da zona leste da cidade. Essa cooperativa fica localizada no bairro Cidade de Deus, bem próximo ao 13º DIP. Um total de 5 micro-ônibus foram totalmente incinerados e tiveram perda total. Um incêndio de grande porte ocorrido nessa madrugada lá na Copatã, cooperativa do transporte alternativos, amarelinhos da zona leste da cidade. Hoje os usuários amanhecem com 5 ônibus a menos devido a esse incêndio que ocorreu lá na Copatã. O bombeiro fez um trabalho bacana, rápido, já, né, as chamas já está naquele período de rescaldo nesse momento.
mas foi aí uma ação grande, foi uma movimentação das maiores. O incêndio, se não é ação do bombeiro, poderia se propagar para residências ali naquela área do bairro Cidade de Deus. Lamentável ali, a gente passou pelo local e viu também o desespero, né, dos motoristas, dos donos dos ônibus também, que tiram dali o seu sustento, vendo os micro-ônibus sendo incinerados, sendo totalmente consumidos pelo fogo. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, recebemos as informações de moradores lá do conjunto Beija-Flor 2. Os moradores pedem maior policiamento no local. Vários, dezenas de assaltos já aconteceram e continuam acontecendo praticamente todos os dias. Portanto, os moradores do conjunto Beija-Flor 2 pedem maior policiamento. Tá aí mais uma demanda para a Secretaria de Segurança. A gente sabe que não é fácil, fazer a segurança na capital, até porque os bandidos que são presos hoje são soltos amanhã, e a polícia já conhece até os bandidos. Tem muito policial que já até conhece o bandido, mas rapaz, tu de novo, tu assaltando de novo. Tem policial aí que já prendeu o mesmo elemento 4, 5 vezes, mas ainda assim os moradores lá do conjunto Beija-Flor 2 pedem, pelo amor de Deus, que viaturas da Polícia Militar façam lá o patrulhamento na área do conjunto Beija-Flor 2. Falando em dois irmãos foram presos, um de 31, outro de 35 anos. Isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Os homens foram flagrados vendendo capacetes roubados em um site na OLX. Além deles, um menor de 17 anos também foi apreendido. A polícia efetuou as prisões depois que uma vítima reconheceu o capacete dele em um anúncio e denunciou o caso à polícia. Aí a polícia foi lá, fez aquele que é comprar aquele capacete e conseguiu prender. PMs disfarçados de clientes entraram em contato com o trio de vagabundos, com o trio de bandidos, e conseguiram marcar um encontro para comprar um capacete. Daí a entrega dos policiais foi bem grande e conseguiu prender esses bandidos. Outros 11 capacetes, uma serra elétrica, uma TV de 50 polegadas foram encontrados com o trio. Todos os objetos eram furtados e também alguns objetos estavam dentro de carro, estacionados em lojas de supermercados, também foram encontrados com esse trio, que é bastante famoso na área da Zona Leste por cometerem crimes. Vão passar por audiência de custódia ainda no dia de hoje. A polícia também prendeu Hudson Braga da Costa, Mauri Oliveira, de 21 anos. Eles foram presos, além de um adolescente apreendido após a polícia prender eles, depois de uma investigação. Eles eram acostumados a aplicar golpes, a assaltar motorista de aplicativo, e isso aconteceu também no domingo, só que a polícia chegou junto e levaram, prenderam os três com uma quantidade de dinheiro, uma faca, 3 celulares roubados e uma chave de carro. Eles eram especialistas em cometer assaltos a motoristas de aplicativo. Foi uma ação dos policiais da 14ª SICOM. Grande trabalho da 4ª SICOM, apreendendo os bandidos. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, policiamento, também policiamento é o que estão pedindo os moradores da área do conjunto Cidadão 12, Rua 10, Coletora 2, são um dos pontos principais que precisam de policiamento na área do conjunto Cidadão 12. É mais uma demanda para a Secretaria de Segurança, os moradores estão clamando por maior policiamento no conjunto Cidadão 12.
Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Essa pessoa morreu após essa pessoa ficou ferida, melhor dizendo, ainda está com vida, apesar de estar em estado grave devido a um atropelamento ocorrido na Zona Leste. Esse homem foi levado primeiramente ao Pronto Socorro 28 de agosto. O atropelamento aconteceu no bairro do Coroado. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um homem de 28 anos de idade apanhou a murros, chutes, socos e pontapés e um dolorido rabo de arraia. Ele apanhou devido a uma confusão entre familiares. Ontem, muitos se reuniram nessa família para comer um ruelo. Era mais ou menos 24 pessoas para comer um ruelo daqueles de R$25. Muita gente, muita farofa, muita farinha, muita bebedeira. A cerveja de pobre rolava solto, litrão, daquele que dá para tomar 8 e, né, fica fria rápido, fica quente rapidamente. Aí começaram a beber, bebida pra lá, bebida pra cá, houve um desentendimento e esse rapaz de 28 anos de idade acabou levando uma pisa do próprio cunhado, né? Cunhado não é parente, mas ele estava por lá e acabou apanhando muito. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Pronto Socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem foi esfaqueado. Um homem levou 3 facadas e foi levado rapidamente ao Pronto Socorro Platão Araújo. Lá no Platão Araújo, de tudo foi feito para salvar a vida da vítima e os profissionais conseguiram. O homem, apesar de bastante ferido, já está fora de perigo. Ele está operado, sim, passou por cirurgia, está por ali, corre agora pouco risco, mas do jeito que ele chegou, pro jeito que ele está agora, ele está bom, meu amigo. Levou 3 estocadas, mas foi salvo pela equipe, pelos anjos da vida do Pronto-Socorro Platão Araújo. No Platão Araújo tem gente até que não está recebendo nem salário, mas está com certeza ajudando a salvar vidas naquela unidade de saúde. Ainda do Pronto-Socorro Platão Araújo, 2 vítimas de acidente de trânsito. Uma foi atropelada na área da Avenida Itaúba, o outro também foi atropelado no bairro Cidade de Deus. Muitas ocorrências de trânsito no final de semana. Muita gente morrendo, muita gente ficando ferida devido a acidente de trânsito em toda a cidade, também nas estradas aí que dão acesso aos municípios. O Detran precisa tomar providências o mais rápido possível para conter a onda de morte no asfalto, a onda de morte por acidente de trânsito. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e um resumo das ocorrências do final de semana na cidade. E atenção, haitiano bandido, haitiano safado, haitiano assassino. Um haitiano invadiu a casa de um cidadão brasileiro e o matou a facadas. Tudo aconteceu no bairro do Coroado. O brasileiro foi reclamar de um grupo de haitianos que estava fazendo baderna e barulho ao lado da casa dele. Ele foi reclamar, um dos haitianos foi até a casa onde o haitiano mora, ele pegou uma faca, pulou a janela do brasileiro e matou o brasileiro a facadas. O haitiano parecia que estava com o diabo no couro, com os olhos vermelhos de tanto tomar cachaça e outras, né? Quem sabe até usando droga. O haitiano safado, o haitiano bandido, o haitiano assassino invadiu a casa do brasileiro e acabou o matando. É aquela história que eu ouvi uma vez.
Quem tem pena do miserável, olha aí, foram ter pena desses aí, olha aí, agora estão até matando brasileiro na cidade. Ainda bem que esse haitiano bandido já está preso. Tomara que seja mandado lá pra terra dele de novo, para ele passar fome pra lá, ao invés de estar matando o brasileiro aqui em Manaus. E mais, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã, e mais, a cidade tomou banho de sangue no final de semana, e atenção, um homem foi morto a tiros no bairro de São José. As informações dão conta de que esse homem foi deixado numa rua no bairro de São José. Ele foi desovado naquela área, não se sabe ainda quem atirou e por que matou esse homem no bairro de São José. Eduardo Silva, Edson Melo, ouvintes do Jornal da Manhã. 2 mortes ontem, 2 mortes em um só acidente de trânsito. Uma morte absurda, ou melhor, 2 mortes absurdas. E tudo aconteceu assim. Manhã de domingo, começo da manhã de domingo, estava chovendo e chovendo forte na cidade. No bairro de São Raimundo não era diferente. 2 homens, 2 trabalhadores, 2 homens sem passagens pela polícia, 2 homens pais de família que estavam em uma moto e foram até o porto do São Raimundo, numa área que não é sinalizada. Na descida para o porto, esses 2 homens devido à falta de sinalização e da chuva, colidiram com uma corda, né? Uma corda que faz isolamento lá na área do porto do São Raimundo. A corda pegou no pescoço do rapaz que estava pilotando a moto, que foi degolado e morreu na hora. O outro que estava na garupa, com o impacto com a corda, voou da garupa da moto e caiu de cabeça no asfalto e acabou também morrendo na hora. Testemunhas afirmaram que não há nenhum tipo de sinalização, e é verdade, nós estivemos no local, não há sinalização nenhuma para aquela corda de contenção, não tem um cone, não tem uma placa, não tem absolutamente nada, e essa corda, devido à falta de sinalização, causou a morte de 2 pessoas. Testemunhas afirmaram e conversaram com a nossa reportagem e nos disseram que o porto é completamente abandonado, é dominado por traficantes, é dominado por usuários de drogas que usam aquela área ali para comercializar e consumir entorpecentes. O negócio está realmente deprimente. Estão depredando o patrimônio público. Uma obra tão bonita que aquela está sendo completamente deteriorada. Os vidros das cabines lá do porto estão quebrados, as telhas estão sendo arrancadas por vagabundos. Quem passa por lá sofre assalto, e assalto praticamente todo dia, e as nossas autoridades precisam com certeza tomar uma providência urgente em relação ao abandono do porto de São Raimundo. Quem toma conta ali naquela área é a bandidagem. A polícia precisa tomar uma providência, bem como as autoridades portuárias, que fecham os olhos pro descaso que ocorre no porto de São Raimundo. O resultado foi esse: 2 mortes e vários assaltos acontecendo todos os dias. Lamentável, triste, uma tragédia com certeza na vida de um garoto de 5 anos de idade. Uma criança foi atropelada, um garoto foi atropelado, um garoto de 5 anos foi atropelado por um ônibus. Isso aconteceu no bairro de Flores. Um garoto foi barbaramente, perdeu a vida de forma trágica. Um ônibus parou e o outro ônibus em alta velocidade foi ultrapassar. No momento que ultrapassou, atingiu uma criança de apenas 5 anos de idade. As rodas do ônibus esmagaram a cabeça da criança. Repito, em uma manobra brusca, em alta velocidade, o ônibus trafegando na contramão. O ônibus estava na contramão na hora que matou uma criança de apenas 5 anos de idade. Os moradores revoltados tentaram ainda quebrar o ônibus. Se não é ação da polícia, isso teria
acontecido, não justifica quebrar um ônibus, porém a população estava revoltada com a morte do garoto devido a esse motorista trafegar em altíssima velocidade na contramão e matar, esmagando a cabeça de uma criança de apenas 5 anos de idade. Um homem foi executado no bairro de São Jorge. Ainda não se sabe o motivo pelo qual ele foi executado, ele foi assassinado. A polícia, num grande trabalho, a polícia já prendeu o assassino e, de acordo com o depoimento, aí sim iremos saber por que ele matou esse homem, ele executou esse homem no bairro de São Jorge. Aliás, o bairro de São Jorge vem sendo palco de muitas mortes, pelo menos 4 mortes em uma semana já aconteceram no bairro de São Jorge, que também está precisando muito de um maior policiamento. Discussão e morte no bairro Jorge Teixeira. Um homem foi morto a facadas e tudo aconteceu assim. Uma bebedeira em um bar no bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo, até que 2 homens se desentenderam. Um que estava numa mesa se desentendeu com um homem que estava chegando, até que a discussão foi se acalorando, a briga começou. Aí um homem puxou uma faca, ele puxou uma faca da cintura e desferiu 1, 2, 3 golpes na barriga da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu após discussão em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Bandidos entraram em confronto com a polícia após cometerem assaltos, após estarem fazendo arrastão. Homens que estavam dentro de um carro fizeram assalto, trocaram tiros com uma pessoa ainda não identificada e tentaram fugir. A Rocan foi acionada e logo alcançou os bandidos. Os policiais, ao chegaram perto do carro dos bandidos, pediu para que eles parassem, pediu para que eles encostassem ao lado da pista. Só que, ao invés de parar, os bandidos atiraram na viatura da Rocan. Os policiais da Rocan, para se defender, os policiais da Rocan, para não morrerem, revidaram os tiros. E 2 bandidos que estavam no carro, os 2 não resistiram aos ferimentos. Os bandidos partiram dessa para pior e morreram. Ou melhor, fica assim, né? Morreram e partiram dessa para pior. Foram dessa para pior após cometerem assalto, após atirarem na vítima para matar. Depois, não satisfeito, atiraram nos policiais para matar. Daí deu ruim para os bandidos. Trocar tiros com a Rocan é pedir a morte. Mais uma vez, parabéns à Rocan, que realiza um trabalho magnífico na cidade, ao comando do Coronel Bruno Azevedo. Com o Coronel Bruno não tem conversa, atirou na Rocan, vai pro saco, vai pra vala. Morte no bairro de São Jorge, bairro de São Lázaro. Foi lá no bairro de São Lázaro. Um homem, até o presente momento não identificado, foi morto a tiros. Ele recebeu 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Comentava esse crime com Hamilton Cabral hoje na madrugada, e o Hamilton me dizia: Pelegrino, como é que escapa com 3 tiros? É que o Hamilton fala fino na madrugada, e ele dizia: como é que escapa?
com 3 balas. É verdade, Hamilton, ele partiu dessa para pior. Departamento de Perícia Técnica Científica, profissionais de delegacia especializada em homicídios e sequestros que tem o comando do delegado Paulo Martins já estão investigando o caso. Delegado Paulo Martins, muito atuante na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Vamos falar primeiro de loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2114 da Mega Sena sorteado no último sábado em São Paulo. O prêmio, que era de 12 milhões, passa para 25 milhões do próximo sorteio a ser realizado amanhã, terça-feira. E a bola começou a rolar nos gramados brasileiros. Primeiro no Campeonato Cearense com estes resultados: Guarani de Juazeiro 0, Ferroviário 4, Sobral, Guarani de Sobral 1, Barbalha também 1. No Campeonato Carioca, 3 jogos: Resende 1, Americano 0, Americano Nova Iguaçu também 1 e Macaé 2, Goitacás 1. Últimas notícias. O avião com o italiano Cesare Battisti chegou ao aeroporto de Ciampiano, em Roma, nesta segunda-feira. Ele foi entregue pela polícia boliviana às autoridades da Itália na cidade de Santa Cruz de la Sierra, onde foi preso no último sábado. Battisti será levado para um presídio na periferia de Roma. No trajeto, patrulhas fecharão os acessos para que o comboio chegue rapidamente ao local, segundo o jornal Corriere della Sera. O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, anunciou que iria ao aeroporto para receber Battisti, a quem ele chama de assassino comunista. A mesa da juíza federal Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, estão 2 processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que podem ter sentenças até abril, quando o petista completa 1 ano de prisão. Em caso de condenações, os 2 processos que podem, segundo investigadores e advogados, triplicar a pena de prisão de Lula são o da compra de um terreno para o Instituto Lula em São Paulo e do sítio em Atibaia. 6h54, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro, que diz: Cesare Battisti embarca em avião na Bolívia e segue para a Itália. Jornal Extra. Deputada Marta Rocha diz que sofreu 3 ameaças de morte antes de ataque. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Presidente do Parlamento da Venezuela é detido por agentes de Maduro e liberado. O estado de São Paulo. Após 4 dias desaparecido, sobrinho de prefeito de Marília é encontrado morto. O que diz o Correio Brasiliense? Violência contra as mulheres cresce 50% em um ano no Distrito Federal. Valor econômico. A União Europeia deve restringir a compra de 7 tipos de aço do Brasil. Vamos a BH com a principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Em um mês de recesso, deputados contrataram 124 assessores. O que diz o Centenário, Jornal do Comércio do Recife. Está na hora de abrir a caixa preta do Sistema S, diz secretário. Fortaleza, Diário do Nordeste. 335 agentes da PRF chegam para reforçar a segurança de equipamentos no Ceará. Porto Alegre, destaque do 0 hora. 11 municípios decretam situação de emergência devido à chuva no RS. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Zegdeg, J. Rai, Janri Damascena e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Arane Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva.